Que a graça salvadora e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus fez, faz e vai continuar fazendo por cada um de nós, né? Hoje eu quero falar mais uma mensagem, sempre falando aí da volta do nosso Senhor Jesus, porque é preciso se lembrar disso. Os sinais estão aí, então nós não podemos dar brecha para o inimigo para que venhamos perder a nossa salvação que há em Cristo Jesus. Jesus já fez a parte dele, é nós que temos que nos manter firmes até o final, né? E aí eu quero falar aqui dos bem-aventurados, né? Porque essa palavra ela vai falar dos que vão para o céu e dos que não vão, né? Não sou eu que estou falando, que todo mundo acha, né? Muitas pessoas no mundo acham que todos irão para o céu, que Jesus aceita todos de qualquer maneira, né? Tem gente que vira e fala: não, Jesus me aceita do jeito que é, mas não aceita, não. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma mensagem aqui falando a palavra do Senhor, sempre pedindo ao Espírito Santo de Deus que fale conosco. Eu quero começar aqui com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez falar da Sua palavra. Abençoa-me, Senhor, conforme a Sua vontade e o seu querer, e usa-me. E que eu possa estar levando essa palavra, Senhor, mais adiante, e que as pessoas possam estar ouvindo e a entendendo e guardando em seu coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero estar lendo uma passagem que encontra-se em Apocalipse, capítulo 22, versículo do 12 ao 16. Esse aqui, né, esse é o último capítulo da Bíblia, né, encontra-se em Apocalipse, capítulo 22, esse é o último. E são os últimos versículos. E olha o que, que está falando aqui. E eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem e os homicidas, e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus, né? Olha que palavra, amados, para a gente olhar para esse mundo, né, não com um olhar de condenação, mas sim com um olhar de afastamento das coisas do mundo e se aproximar cada vez mais de Cristo. E se alguém nos perguntar se todos irão para o céu, nós temos um entendimento que não. Né? Não sou eu que estou falando, eu estou apenas repetindo o que a palavra de Deus diz. Né? Muitos homens falam que acreditam em Deus, falam que acreditam em Jesus e falam que acreditam na Bíblia em partes. Eu já vi algumas pessoas, né, em entrevistas aí na internet falando: eu acredito em Deus, acredito em Jesus e acredito na Bíblia, mas em partes. Por quê? Ela foi escrita pelo homem, mas se esquecem de falar que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus, que deu, né, autonomia ao homem para poder escrever a Bíblia. E aí, através dessa autonomia, né, o homem escreveu, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E aí não dão crédito às palavras. Por não darem crédito às palavras, acreditam que todos irão para o céu. Esses dias, né, eu estava vendo uma outra entrevista onde o cara estava entrevistando um outro rapaz, e aí perguntando a ele se ele achava que ele ia para o céu, né? E aí ele falando: não, eu vou para o céu, aí o rapaz falou: mas e seu jeito, o jeito que você está vivendo hoje? Aí ele foi e falou assim: não, mas Deus já sabia que eu seria assim, então por isso Deus me aceita, né? Aí vamos para esse versículo aqui, né, que fala os que ficarão fora. Olha bem o que que fala esse 15: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, né? Quem faz feitiçaria não vai para o céu, né? Se até nós que somos evangélicos, existem muitos ambientes que não é bom a gente ir, exemplo, circo, né? Circo é um troço ali feito, aqueles caras são tipo uns feiticeiros. Aquilo ali não é bom a gente levar nossos filhos, levar aquilo ali, porque aquilo ali é um lugar de engano. Aí vamos continuar. E os que se prostituem,
Então, quem se prostitui, a palavra está dizendo que não vai para o céu. Se não aceitar Jesus antes, não tem jeito. E os homicidas e os idólatras, esses idólatras é muito perigoso. Por que que isso é muito perigoso? Porque muitas das vezes a gente costuma dizer que idólatra é só quem adora imagem, né? Aquela pessoa que pega a imagem de lá de que diz que é de um homem ou de uma mulher e se prostra diante daquilo ali. Mas não é só isso não. Idolatria é tudo que você colocar acima de Deus. Você pode estar idolatrando sua televisão, um cantor, uma novela, um tipo de coisa que você está colocando acima de Deus. Então isso é muito perigoso. Nós temos que estar muito atentos com esse negócio de idolatria, para nós, servos do nosso Deus, acabar às vezes apontando o dedo para os outros e não estar corrigindo a nós mesmos. Por isso temos que pedir ajuda todo dia ao Espírito Santo de Deus. E aí continua aqui, ó, e qualquer que ame comete mentiras. Isso aqui é muito sério, mano. Nós temos que pedir muito ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, porque às vezes é uma pequena mentira que a gente fala para evitar uma discussão, mas que Deus não se agrada. Por isso a nossa palavra é sim, sim, não, não, e na verdade de Cristo. Nós não podemos falar mentira, porque o pai da mentira é Satanás. E se nós mentimos, nós estamos sendo filho de Satanás. Temos que estar muito atento com isso. E aí, o 16, olha o que que fala esse 16. Eu vou voltar um pouquinho antes, né, que eu falei aqui dos que ficarão fora. Mas o 14 fala dos que irão morar com o nosso Deus. Ou 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, né? Então aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador e anda na presença de Cristo, o reconhecendo, né, ali como único e suficiente Salvador, reconhecendo tudo que ele fez naquela cruz, entrará pela porta. Esses aí terão as vestiduras lavadas, né, no sangue do Cordeiro, terão a alma lavada, não é roupa exatamente, roupa física, isso aqui vai ficar tudo por aí, mas será a nossa alma lavada por Cristo, né, onde o aceitamos e andamos na presença dele. Então nós iremos morar com o Senhor. E aí, vou para o 16, que é o próprio Jesus falando isso ao anjo da igreja, né? Ele envia um anjo para falar isso às igrejas. Enviou naquele tempo, pois foi João que teve essa visão, né? E serve até hoje. Então nós temos que estar muito atentos com a palavra do Senhor, nós temos que direcionar nossos filhos no caminho do Senhor. O maior bem que um pai deixa para o filho é a direção do caminho do Senhor. Muitas das vezes as pessoas olham, batem palma, meu filho conquistou uma moto, um carro, fora da presença de Cristo. Aí monta na moto, sai com um foguete, bate e morre. Adiantou de nada. Agora, quando temos a presença do Senhor, o Espírito Santo vai transformando aquela pessoa. Por isso, você que tem filho, antes de falar em faculdade, antes de falar em namoro, casamento com alguém rico, conquistar muito dinheiro, fale de Cristo para ele. Fale da salvação que há em Jesus. O leve para a igreja enquanto há tempo. Mostre o caminho ao menino em que deve seguir. E depois, mesmo que ele um dia resolva ir fora, mas ele tem a palavra no coração, ele tem a semente, um dia ele voltará. E aí o 16, ó, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, o próprio Senhor Jesus passou essa visão para João, falando os que ficarão de fora e os que irão para o céu. Então, que nós estejamos firmes em Cristo, né, o nosso Senhor e Salvador, porque não é pelas nossas obras exatamente. A salvação é pela graça mediante a fé. Mas a nossa fé sem obra ela é morta. Não adianta eu dizer, eu acredito em Jesus e não faço nada pela obra. Ando todo torto falando, serei salvo porque eu creio. Né? Eu acredito que Jesus vive. Esse crer, ele abre um leque. Né? A salvação é pela graça, o que Jesus fez. A graça é tudo que Jesus fez. Mas mediante a nossa fé ela abre, vamos dizer assim, um mapa mental, onde ali tem várias coisinhas. Obedecer, leitura da palavra, tudo isso para a gente conhecer o nosso Deus, relacionamento com Deus. Não tem como ninguém ir ao céu sem relacionamento com Deus, a não ser que essa pessoa se arrependa no último momento da vida, com o coração reto ao Senhor, e aí possa que não dê tempo
dela conhecer totalmente a palavra, né, conhecer o nosso Deus, porque ela não teve tempo, é diferente. Mas nós que já estamos há tempo ouvindo, temos que buscar todos os dias, temos que orar. Não tem como alguém que queira morar com Deus falar que passa o dia inteiro sem orar. Não tem como. Né? Ah, estou 5 dias sem orar, estou vários dias sem ler a palavra, tem algo de errado. Como você vai querer morar na casa de um Deus que você não o conhece, né, se você não tem intimidade com ele? Então, essa mensagem que eu queria deixar aqui, que nós possamos estar firmes no Senhor, se lembrando que nem todos irão para o céu, mas o que a gente puder levar a palavra para que eles vão, que a gente possa estar passando mais adiante. Que Deus te abençoe, essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa palavra maravilhosa, Senhor. Obrigado pelo Senhor enviar essa palavra para cada um de nós. Foi escrita há tantos anos atrás, mas serve para a nossa vida hoje. E se esse mundo permanecer, vai continuar servindo. Muito obrigado pelo Senhor testificar essa palavra através do seu Espírito Santo em nosso coração. A leve mais adiante, Senhor, que cada um que a ouvir, guarde em seu coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus, né? Que Deus te abençoe. Essa é a maravilhosa palavra de hoje.